Bom dia, amigos! Eu digo amigos porque este vídeo especialmente não é apenas para as mamães, mas sim para os papais também. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ensinar a Bíblia para os seus filhos. Vou começar compartilhando uma experiência que tivemos muitos anos atrás, que visitamos uma certa igreja e depois da escolinha das crianças, a tia contou para mim que havia tido algum tipo de jogo de perguntas e respostas da Bíblia. E ela falou assim, muito surpreendida, seu filho soube responder todas as perguntas. E logo em seguida ela fez uma pergunta que me deixou muito triste. Ela perguntou assim, vocês ensinam a Bíblia para ele em casa? E eu só falei que sim. Mas aquela pergunta me deu uma profunda tristeza no coração, que até hoje eu lembro, e já faz muitos anos, porque eu pensei, por que devemos se surpreender com isso dentro da igreja que ensinamos a Bíblia para os filhos em casa? Porque a própria Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, disse o seguinte, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, papai e mamãe, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, a Bíblia disse que devemos ensinar com persistência os nossos filhos, devemos ensinar com diligência, dizem algumas versões. Outros dizem inculcar esses princípios nos seus filhos. Não é o trabalho da igreja, não é o trabalho do pastor, nem dos tios do cultinho ensinar a Bíblia para seus filhos. Todos eles podem ajudar. E como família de Deus, devemos sim estar ajudando uns aos outros em todos os sentidos. Mas esta responsabilidade foi dada aos pais destas crianças, ensinar a Bíblia para os seus filhos. E devemos se ensinar a Bíblia para eles desde que são bebezinhos assim. Temos visto em nossa casa que quando lemos a palavra de Deus para os pequenininhos, igual ela assim, eles podem não entender tudo, mas Jesus falou que a palavra era espírito e vida. Então, estamos ministrando ao seu espírito, mesmo que eles não entendam o que estamos falando. It's in the top cabinet in the corner. Okay. Do you want to say hi here in the video first? Oi. Então, temos visto mesmo bebezinhos dar sorriso quando estamos lendo a Bíblia para eles. E então aqui tem um texto em Isaías que eu gostaria de ler, que disse assim, a quem pois se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele está fazendo uma comparação aqui com a dureza do povo de Deus de aprender, mas ele dá aqui a receita de ensinar até os pequenos, que é como um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se esperávamos até eles poderem entender tudo, eu creio que seria uma loucura. É a mesma coisa se a gente pensasse para um bebezinho, mas não entende tudo que eu estou falando, então eu não vou falar para ele até que ele esteja maior.
Não é assim que funciona. A gente começa a falar para os bebezinhos e eles começam a se desenvolver com aquilo. E nós temos a mesma oportunidade com a palavra de Deus desde pequenininho. Então, como que fazemos isso em nossa casa? Temos usado, sim, Bíblias de crianças. Existem 1000 tipos. Uma muito boa que eu gostaria de indicar é pela Sociedade Bíblica do Brasil. Se chama apenas a Bíblia Ilustrada para as Crianças. Eu gostei muito desta Bíblia porque tem textos da própria Bíblia, tem desenhos, mas são mais realistas. É uma preferência minha para histórias da Bíblia ser um pouco mais realístico em vez de ser como desenho animado, mas essa é uma preferência minha. Mas o texto aqui é muito, muito bom e é bem completo. Também cita em cima onde que foi tirado da própria Bíblia. Então, temos feito assim. As crianças pequenas também têm uma tremenda capacidade de memorizar. Então, devemos aproveitar esta oportunidade para que possam memorizar a palavra de Deus. Semana passada eu postei um videozinho de Olivia cantando um versículo da Bíblia. Temos feito assim com centenas de versículos, de colocar uma simples melodia no versículo para que possam lembrar. Eu tenho feito cartazes com os pequenos também, coloco caneta na mão deles e eu coloco minha mão sobre a caneta e escrevemos, por exemplo, Deus é amor, versículos simples assim, desde que conseguem repetir as palavras, podem estar decorando a palavra de Deus. É muito mais importante que eles decoram a palavra de Deus, que guardem a palavra de Deus nos seus corações, do que o alfabeto, os números. Tudo isso é importante também, ensinamos tudo isso. Mas o mais importante é a palavra de Deus. Como Davi falou, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, com os mais velhos, sentamos todos os dias. Fábio é quem ensina a Bíblia, geralmente no café da manhã, que funciona em nossa casa. E apenas lemos a Bíblia. Normalmente é um capítulo e vamos conversando sobre o que temos lido. Desta forma, temos lido a maior parte da Bíblia em família. E claro que os pequenos às vezes se perdem um pouco, não estão entendendo tudo, mas agora que temos mais velhos também, tem sido um tempo muito rico. Eles também fazem umas colocações do que estão entendendo, que tem enriquecido esse tempo de estar compartilhando da palavra de Deus com eles. Então, às vezes é um capítulo, às vezes vai para o segundo capítulo, às vezes a gente para porque tem uma passagem tão boa que a gente acaba lendo poucos versículos e daí começam conversas sobre o que temos lido e aí vai. Falamos um pouco mais sobre isso em nosso curso, que logo estará disponível online, que Fábio também ensina sobre criar filhos no mundo que não são do mundo e criar uma cultura em nosso lar para que não sejamos iguais ao mundo, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Então é questão de aprender da palavra e seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu espero que você tenha visão que vem de Deus. E se você não tem esta visão ainda, peça a Deus que te dê uma visão para poder discipular os seus filhos, para poder levantar uma geração nesta terra diferenciada. Precisamos não se conformar e falar, mas hoje em dia assim. Não, vamos criar filhos que são diferentes e com a palavra de Deus isso é possível. Deus abençoe vocês, famílias, pais e mães que querem ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Tchau.